O primeiro exercício aqui que nós iremos resolver é sobre calor. Analise as proposições a seguir. Primeiro, o calor deve ser medido somente em calorias? Não. A unidade de medida do calor no SI é em joules. Então, a primeira aí é falsa. A segunda, o trabalho de energia transferida, portanto, pode ser medido em joules? Verdadeiro. É uma energia em trânsito. Isso é calor. 3. Calor pode ser transformado em trabalho e vice-versa? Sim. O exemplo que nós temos aí é a ferrovia ou a Maria Fumaça, aquelas de antigamente. Que o calor é equivalente à temperatura absoluta? Não. Tá certo? Isso está totalmente errado. 2. Um bloco de gelo a menos 30 graus Celsius repousa sobre uma superfície de plástico com temperatura inicial de 21 graus Celsius. Considere que esses dois objetos estejam isolados termicamente em um ambiente, mas que haja troca de calor e troca de energia térmica entre as duas partes. Pode-se afirmar corretamente que, alternativa D, a superfície de plástico transfere calor para o bloco de gelo e há diferença de temperatura entre as partes. Por quê? Sempre a fonte quente vai transferir energia para a fonte fria, que no caso aqui a superfície de plástico está a 21 graus Celsius positivos e o gelo está a menos 30. Então quem tem maior temperatura? 21 graus Celsius. Então a fonte quente sempre vai transferir energia para a fonte fria. Pessoal, agora sobre o calor sensível, a gente precisa lembrar que o calor é capaz de modificar o corpo em duas formas, tá bom? Ou ele vai modificar a sua temperatura, ou ele vai modificar a sua forma física. No calor sensível, ele vai modificar a sua temperatura, tá bom? Então vamos lá para o exercício 3. A respeito de dois corpos de mesma massa e diferentes capacidades térmicas, que recebem quantidades iguais de calor, assinale o que for correto. 0,1. O corpo de maior capacidade térmica experimenta menor variação de temperatura? Sim, tá bom? 0,2. O corpo de maior calor específico experimenta menor variação de temperatura? Correto também, tá? 0,4. O corpo de menor capacidade térmica experimenta maior variação de temperatura? Correto, tá? 0,8. Os dois corpos experimentam a mesma variação de temperatura? Não. A 0,4 aqui ela já explica, tá bom? O corpo de menor capacidade térmica experimenta maior variação de temperatura. Então a somatória aí é igual a 7, tá certo? Vamos lá para a questão 4. O calor específico do ferro é de aproximadamente 0,1 calorias gramas graus Celsius. Portanto, para elevar 20 graus a temperatura de um pedaço de ferro de 15 gramas, é necessária a quantidade de calor de... Então nós vamos resolver aqui agora, tá bom? Vamos fazer essa resolução aqui para vocês. A equação que nós vamos utilizar é do Ki-Macete, tá bom? Porque calor sensível é utilizado a gente só essa equação. Então nós temos essa equação para calcular calor sensível. Aqui então nós teremos, tá? Ele nos disse que a massa do nosso corpo, Ki-Macete, a massa do nosso corpo é igual a 15 gramas, tá certo? O calor específico vezes 0,1 e a variação de temperatura que ele sofreu foi de 20, tá bom? Então a quantidade de calor aí vai ser 15 vezes 0,1 vezes 20, totalizando 30 calorias. Essa foi a questão 4. Questão 5. Um bloco de cobre de massa igual a 200 gramas, inicialmente a temperatura de 20 graus Celsius, recebe 540 calorias. Determine sua temperatura final, sabendo que o calor específico do cobre é igual a 0,09 calorias por graus Celsius. Então nós vamos determinar a sua temperatura final. Na questão 5, nós vamos determinar a sua temperatura final. A equação que nós vamos utilizar é o Ki-Macete, tá bom? Q é igual a massa vezes calor específico vezes a sua variação de temperatura, tá certo? Então o que nós teremos aqui? Ele quer saber a sua temperatura final. Então aqui nós teremos 540
tá bom? De calor que foi cedido para esse corpo. A sua massa é igual a 200. O seu calor específico, 0,09. E ele quer saber a sua temperatura final. Então, já que a temperatura final vai ser T menos 20, que é a sua temperatura inicial, tá bom? Resolvendo isso, nós teremos 540 é igual a 18, né? 200 vezes 0,09, 18 vezes T menos 20. Tá? Só lembrar aí da distributiva, 540 é igual a 18T menos 360, tá bom? 18 vezes T e 18 vezes 20. Eu quero saber a sua temperatura, então eu vou isolar. 18T é igual a 540, tá negativo, passa positivo, mais 360. Então T vai ser igual a 540 mais 360, 900 dividido por 18. T é igual a 50 graus Celsius. Os cálculos dos pesquisadores sugerem que a temperatura média de uma estrela é de temperatura inicial igual a 2.700 graus. Considere a estrela de um corpo homogêneo de massa igual a 6 vezes 10 elevado a 24 kg, constituída de um material com calor específico de 0,5 kJ por kg Celsius. A quantidade de calor que se deve ser perdida pela estrela para que ela atinja uma temperatura de 700 graus é igual a questão 6, ela está querendo saber qual que é o seu calor que ele deve perder, qual que é a quantidade de calor perdida para reduzir de 2.700 para 700. Então a gente vai utilizar a mesma equação, Q é igual a M vezes C vezes delta T. Ok? Então ele quer saber a quantidade de calor que ele deve perder. A sua massa, 6 vezes 10 elevado a 24. O calor específico é igual a 0,5. E a sua variação de temperatura, ele tem que variar de 2.700, né, que é o inicial, e o final é 700. Tá bom? Porque variação nós temos delta T é igual a T, temperatura final, menos T, inicial. Então, a quantidade de calor 6 vezes 0,5 é igual a 3 vezes 10 elevado a 24, tá bom? 700 menos 2.700 menos 2.000, tá? Então, a gente pode reorganizar essa equação aqui, ó. Q é igual a 3 vezes 10 elevado a 24, certo? Vezes menos 2 vezes 10 elevado a 3, tá bom? Então, o que a gente vai fazer agora? Quantidade de calor, 3 vezes menos 2, menos 6. O que a gente vai fazer agora? 3 vezes menos 2, menos 6. 24 mais 3 vezes 10 elevado a 27.